Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Há uma nuvem. Há uma nuvem. Há uma nuvem mais forte para Ele. Ele merece muito melhor. Há uma nuvem de glória. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Seu eterno amor por nós, Senhor. A nossa fé não pode ser abalada, meu Pai, por nada, Senhor. Eu declaro, Senhor, esta igreja está firmada na rocha. Este povo, eles estão firmados na rocha. Eu posso ouvir um amém? Esta igreja, meu Pai, o Senhor comprou com Teu sangue. O Senhor nos comprou com Teu sangue precioso. Sim. Faça a sua oração agora. Agradeça pela sua vida. Agradeça porque você está aqui nessa noite com saúde para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa noite. Ele escuta a tua oração. Ele escuta, Ele te ama. Ele deu o seu Filho. O nome dele é Jesus, para morrer por nós aquela cruz, para se entregar pela gente, para nos abrir o caminho. Ele nos deu o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É só por Ele que nós vamos ao Pai. Meu Deus, tanta gente enganada nesse mundo, Senhor. Abre os olhos desse povo, Senhor, para viver aquilo que temos vivido contigo. Temos vivido contigo, Senhor. Temos o privilégio de ser teus filhos. Privilégio de ser teus filhos, ó Pai. O Senhor preparar um lugar para nós, ó Deus. Levar a tua igreja à santa salvação, à eternidade, ao paraíso. Vai agradecendo a Ele. Rolamassori andalaba cheia. Encaramassori andalaba cheia. Tu és santo, Senhor. Há uma nuvem de glória nesse lugar, ó Pai. Há uma nuvem de glória. Há uma nuvem de glória, meu Pai. Há uma nuvem de glória. Deixe fluir o Espírito Santo. Ele já está te curando. Ele está curando você. Sim. Não seremos abalados, meu Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Não existem palavras no nosso vocabulário para expressar a tua grandeza, Pai. Nós somos tão pequenos, somos pequeninos, somos miseráveis à tua presença. Sabemos que somos príncipes. O Senhor colocou, meu Deus, uma coroa de glória em nós. Nós somos tua criação, mas depois de criação, o Senhor nos comprou com o sangue, nos redimiu, nos lavou. As nossas vestes são alvas como a neve. Sim, meu Pai, o Senhor tem alvejado a sua igreja, tem tornado as nossas roupas alvas como a neve. Não existe nesse mundo nenhum tipo de alvejante, meu Pai, que possa tornar as nossas vestes limpas. Somente o teu sangue carmesim, teu sangue puro, que foi vertido naquela cruz. Somos gratos, ó Deus, pela salvação. Aplauda Ele bem forte nessa noite. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, né? Queridos, pode se assentar em nome de Jesus. Meu Pai, que presença maravilhosa. Boa noite, gente. Nem nos cumprimentamos, né? Que falta de educação. Isso aí. Vou ficar aqui embaixo aqui hoje. Quero olhar vocês pertinho aqui, amém, queridos? O Espírito Santo nos deu
esse propósito, Ele nos deu esse propósito, e Ele nos deu 4 chaves para que sua vida, ela seja transformada. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém, queridos? Amém. Talvez você já foi arrebatado depois de toda essa adoração, né? Então, está cheio do Espírito aí? Está cheio do Espírito Santo? Quem sentiu a presença dele aqui forte assim? Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Claro, existem igrejas assim tão simples que para se formar uma igreja é só estar debaixo de uma árvore e você adorar a Deus, porque a Bíblia diz assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele fala isso, que ali ele estará. Então, às vezes nós temos uma igreja aqui, um lugar confortável, muito gostoso, mas existem outros ministérios mais confortáveis, com uma cadeira, uma poltrona, né? Nós já melhoramos bastante, ainda nós queremos ter uma poltrona. Mas eu fico pensando assim: Deus, será que a gente dando tanto conforto para o teu povo, será que nós vamos sair do lugar de humildade que o Senhor tem separado para o teu povo? É de se pensar. A Igreja da Paz, eles lá em Santarém, eu já estive lá 3 vezes, eles têm uma chácara, eu não conheço, mas a chácara é bem precária mesmo. Por quê? Por que o EIB não... Eles têm dinheiro para construir uma coisa mais bonita e tal, mas eles deixam daquele jeito para tratar as pessoas, tratar na sua humildade, né? Nós vamos no encontro com Deus de homens lá. Quem já foi no encontro com Deus de homem? Cadê os homens aí, guerreiros aí? Isso, você que não foi, lá é uma barroca assim, ó, né? O colchão é gostoso, mas é uma barroca. À noite, para dormir, é ronco para todo lado, né? É ronco para todo lado. Então, eu já tive várias propostas de outros chácaras com estrutura bem melhor, aconchegante, mas eu não quero mudar. Por que é que nós não queremos mudar? A nossa equipe, com os pastores, a gente reuniu e a gente viu que não é bênção mudar. Por quê? Porque é o tratamento de Deus. O cara, para subir lá, ele sobe naquele morro lá, ele desce no morro. Quando está frio, aquilo lá é um gelo. Por quê? Para nos tratar, a humildade. Deus, Ele tem nos tratado nesta humildade, nesse lugar aqui. Queridos, quero fazer uma recapitulação desses 4 dias do propósito. Primeiro, nós falamos de crescer. Crescer. O Abraão, o Senhor falou assim: vai lá para fora, lá no deserto, olha para as estrelas, vê se as podes contar. O Abraão tentou contar, ele não deu. Aí o Senhor falou assim: assim será a tua descendência, eu te multiplicarei e te farei grande, e você será pai de nações. Amém, queridos? Então, quando o Senhor chama ele, o Senhor vai chamando os demais. Nós vamos para a vida de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, um homem que Deus falava com ele face a face. Moisés, para que você cresça, nós temos que nos tornar como Moisés. Moisés teve um tempo de preparo. Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, ele nasceu praticamente lá. E ali no Egito, então, ele ficou morando com o faraó, aprendendo da sua cultura, conhecendo da cultura daquele povo que era inimigo do povo de Deus. Então ele fica 40 anos ali, e quando ele vê um egípcio matando um israelita, ele vai lá, né, e ele mata o egípcio, e ele então foge de medo, e ele vai para a terra de Midian, e ele fica nessa terra lá, ele conhece a sua esposa, a filha do Jetro, e ele então fica mais 40 anos ali. Então, com 80 anos, ele tem uma visão da sarça ardente. Deus chama ele para libertar o povo de Israel, o povo que estava cativo no Egito.
Queridos, talvez você tenha caminhado um pouco com Deus aqui, tem feito talvez até alguns cursos aqui na igreja. Queridos, não pense que quando você já leu a Bíblia uma vez, nós temos um propósito aqui na igreja de ler a Bíblia anualmente. Já tem uns 4 anos que nós temos lido a Bíblia uma vez por ano. Eu faço um desafio para você, dia 1º de janeiro, comece a ler a Bíblia e faça um propósito com Deus de você ler a Bíblia. Mesmo que você não entenda muito bem, mas vai lendo. A palavra vai entrando em você, ela vai te libertar. Ele ficou então 80 anos, Deus chamou ele. Então, para você crescer, você terá que ter um preparo espiritual. Para quê? Para que você suporte aquilo que Deus tem para você. Porque senão você não suporta a bênção. Talvez você escute uma palavra e se você não tem entendimento daquilo, aquilo pode ser, ao invés de ser uma bênção, ao invés de você tomar uma água doce, saudável, você toma um veneno e aquilo pode te matar. Por isso, nós temos que crescer, nós temos que nos envolver no reino de Deus. Envolvermos na célula, na quarta-feira, envolver nos cultos, libertação, no domingo aqui, buscando a Deus. Isso tudo é alimento para a sua alma, amém, queridos? Então, crescer é o primeiro ponto que nós vimos, primeira chave é crescer. A segunda chave é confiar. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ouvir a voz dEle. E assim, queridos, Moisés, ele então, naquele tempo, ele chama 12 discípulos para adentrar a terra prometida, que era Canaã, colocar o pé lá dentro. Quando ele faz isso, ele diz assim, olha, vocês vão lá com uma missão, olhem a terra, veja se ela é fortificada, veja se tem muros, veja se tem árvores lá, vejam se a terra é fértil e me tragam um relatório. Quando eles voltaram, esses 12, dos 12, 10, eles difamaram a terra, eles falaram mal da terra, eles disseram assim para Moisés, não, lá tem um monte de gigantes, nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Mas existiam 2 discípulos de Moisés que estavam ali. Qual era o nome deles? Josué e Calebe. Esses 2 discípulos voltaram de lá e eles falaram assim, olha, aquele povo pode ser grande, aquele povo pode ser forte, mas nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Vamos entrar naquela terra e vamos tomar posse da terra prometida. Amém, queridos? Quem você está ouvindo? Te faço a pergunta. Os incrédulos que voltaram de lá de Canaã, difamando a terra, falando mal, ou seja, coloque-se no lugar agora da pessoa de Deus que está prosperando, que quer crescer, que quer um tempo de colheita na sua vida. E aí você está do lado de uma pessoa incrédula. E os incrédulos, queridos, estão lá no mundo. Mas não estão lá só. Eles estão dentro da casa de Deus. Porque quando Moisés enviou, eram 12 discípulos seus, das tribos. Voltaram 10 difamando, falando mal, dizendo que não iam conquistar, dizendo que não adiantava, que iam ser mortos. Quem você está ouvindo? Os incrédulos ou os filhos de Deus, de homens e mulheres de fé? Quem vocês estão ouvindo? Homens de fé? Sim ou não? Sim. Homens de fé? Não coloque a perder a sua fé, não coloque a perder a sua salvação, não coloque a perder aquilo que Deus tem semeado em você, que é o Espírito Santo, que te dá direção. Esse foi o segundo. A terceira chave foi a honra, que nós falamos ontem. Honrar pai e mãe, honrar as autoridades, seu patrão, a liderança que está sobre você, seja seu líder no seu trabalho, líder eclesiástico, que somos
nós, os pastores, seu discipulador, as pessoas que têm autoridade sobre você. São pessoas que nós devemos honrar, não só com palavras, porque talvez isso se torne só bajulação, mas honrar também com atitudes. Honrar também, marido honrar a sua esposa, esposa honrar o seu marido, os jovens honrar os seus pais. Não chamar lá os pais de velho, gagá, burro e tal, que não entende mais nada, é ignorante. Cuidar com essas coisas. Então, essa é a terceira chave, para que Deus venha fazer justiça na sua vida. E hoje, então, nós vamos falar sobre esperar. Essa é uma das chaves mais difíceis para nós, que somos cristãos, temos o Espírito Santo, mas mesmo assim, a nossa carne quer ir para o outro lado. Então, esperar. Vamos lá para o próximo já. Vencendo a ansiedade da espera. Aguardar a resposta do Senhor é o maior desafio dos cristãos nesses dias. Olha só o versículo que Jesus nos traz ali, em Mateus 6, 25, diz assim: portanto lhes digo, não se preocupe com as suas próprias roupas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E aí ele diz assim na sequência: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Se o Senhor veste os lírios do campo, se preocupa com o passarinho, né? Passarinho, veja lá os pardais, quando eles chegam lá, você que mora perto assim de uma chácara, uma roça, que nem eu lá, moro lá numa chacrinha lá, então, você vê ali os pássaros, eles vêm comendo, toda manhã, 5 da manhã, 4:30, eles estão lá cantando, felizes, e Deus, Ele sempre vai alimentar os seus. Se Ele cuida dos passarinhos, nós temos muito mais importância para Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém, queridos? Então não se preocupe, pare de ficar ansioso, ansiosa. Isso é uma luta nossa, é uma luta que nós temos com a gente mesmo, né? Próximo, o desafio da espera. Agora vamos entrar na história da sabedoria do rei Salomão. Vamos ver lá, nem sempre o que está certo tem que buscar fazer justiça. Você vai entender o porquê com relação a esta história aí. Vamos ler lá. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho, ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher deu à luz um filho. Estamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o meu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Vocês estão entendendo? 2 mulheres da vida, fácil não, difícil, chegaram ali diante do rei Salomão, diante do Salomão, para que ele fosse julgar a causa. Vamos para o próximo slide lá. Antes da espera vem o desespero. Vocês vão entender, porque a gente vai construir aqui essa mensagem para você entender. Tentar resolver os problemas sem esperar pela justiça de Deus. Acabamos arrumando mais problemas. Vocês vão entender agora. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele, de manhã, vi que não era o meu, que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu, e o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, e o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei.
O que elas fizeram? Foram lá diante do rei, uma deitou em cima do filho da outra, acabou sufocando a criança morreu. A outra pegou o outro filho e roubou, né, entre aspas. Não dorme aí, irmão. Deixa para dormir em casa, abençoado. Está cedo ainda, como é que vai dormir aí? Meu Deus do céu. Você sabia que você chega em casa, depois você fica até 2, 3 horas da manhã no WhatsApp? E você vem aqui e fica dormindo aí, abençoado. Não é para todos isso aqui, né? Quem estava dormindo. Por que você dorme na casa de Deus? Mais força na intercessão aí, povo de Deus. Aqui você dorme porque é espiritual. Porque se você escutar aqui as verdades, a palavra diz assim, a verdade vos... Se você não conhecer, você não é liberto. Então, quando você senta aqui, o sono do diabo, é do diabo esse sono aí, meu irmão. Se você estiver dormindo, fique em pé, abençoado. Então, o inimigo é o maior interessado em você não ouvir a palavra, porque ela vai te libertar e vai ser uma chave. Então, hoje é a última chave, amém, queridos? Tá? Então, olha só, vamos lá. Próximo. Ofendido quer justiça. O juiz nem sempre dará o ganho de causa àquele que tem razão. O rei disse, esta afirma é meu. Esta afirma é meu. Meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto aquela diz, não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então agora o rei vai julgar a causa. Queridos, como que você se coloca diante de uma situação difícil dentro da sua casa? Você que tem a razão. Eu tenho a razão. E aí você tenta persuadir a pessoa que está ali. Não. E a outra não cede. O problema é que quando nós temos a razão, a gente não quer ceder. E no reino de Deus é diferente. E os casamentos acabam, por quê? Porque sempre uma das partes não cede. E se as duas partes não cederem, então o casamento acaba, ele se rompe. Porque existe também aquele lado de só um cede, só um cede, só um cede. Chega uma hora que aquele lá enche bem o saco de filó, e ele diz assim, chega, porque eu já estou cansado, toda hora é eu que cedo, e esse é abençoado, ou essa abençoada não cede, então, agora eu vou chutar tudo para cima. E aí ele não cede também, diz assim, então agora o negócio é separar. E aí, sabe o que acontece? Acontece que alguém vai sofrer. Porque talvez vocês vão lá no juiz, daí para separar, estou colocando o exemplo do casamento, para vocês entenderem. Vai lá no juiz para separar, o juiz, o advogado, ele nem vai ler a causa. Ele vai ler só alguns riscos lá embaixo. Mas ele não vai saber da história, como que foi, como que não foi, né? Por isso que quando trazem situações para nós aqui, a gente procura assim conhecer a história, saber o princípio, como que era quando se casaram, se avançaram o sinal, casaram virgem ou não, como que casou, se amontoou, nem casou, conheceu numa balada, juntou, meu Deus, é um rolo. Aí já vem de outro 2, 3 casamentos, aí chega aqui, fecha o tempo, e aí depois traz aqui a causa para nós. Traz a causa para a gente julgar. Primeiro o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tem um versículo da palavra, não está aí na palestra, mas está aqui, ó. Provérbios 24, 23, diz assim, também estes são os provérbios do sábio Salomão. Mostrar parcialidade ao julgar não é bom. Vocês escutaram?
Mostrar parcialidade não é bom. Então, às vezes a pessoa chega lá, tá vendo, pastor? Isso aí é uma megera, isso aí é uma bruaca, isso aí é uma serpente. Se morder a língua, morre envenenada. Aí a mulher diz assim, e esse aí o que é? Esse aí não presta para nada, não presta para trocar uma lâmpada em casa, não arruma, o chuveiro está queimado faz 2 meses, estamos tomando banho gelado, não tira o lixo da casa, a roupa quando ele chega ele joga no sofá, chinelo para todo lado, é uma bagunça, o homem é um relaxado. Aí começa. Quando a gente escuta essas coisas, a gente tem que ir sabendo o princípio, porque se chegou naquilo, são 2 criações que se ajuntaram, e há uma fase de adaptação. Queridos, quando eu falo isso, eu sou um homem cheio de defeito. Volta e meia, a Rita diz assim, olha lá aquele, a gente chama de macaco, né? Quem fez curso de pais e filhos aqui sabe, quem fez curso de pais e filhos? Olha, tem um punhado aí. Esse curso de pais e filhos lá tem um diálogo lá assim que diz que é um macaco. O que é um macaco? É um negócio que você jogou lá, deixou seu chinelo, sua toalha molhada. Isso se chama macaco. Volta e meia eu tenho os meus macacos que eu tenho que juntar lá. Então eu entendo que eu também tenho falhas, né? Mas eu procuro me corrigir. O problema é que quando as coisas começam a ficar mais difíceis, ao ponto da pessoa dizer assim, não dá mais, vamos separar, ela também fica com um ódio do outro cônjuge tão grande, que ela está disposta a tudo. Você fica com a casa, eu fico com o carro, eu digo ela, não a pessoa, eu não digo ela a mulher, eu digo ela a pessoa. Você fica com o carro, eu fico com a casa e tal, e os filhos, onde é que ficam nessa? Aí depois os filhos, se Deus escolhe eles e caem aqui dentro da casa de Deus para a gente cuidar deles, na área espiritual, amém. E se eles não caem aqui, eles caem aonde? Lá nas drogas, lá no mundo. E aí fica complicada a coisa. Então, queridos, o rei Salomão, ele vê a situação e ele é imparcial, ele não é parcial. Ele pega e diz assim, me traz uma espada. Trouxeram a espada. Agora, se você olhar de fora e diz assim, nossa, esse rei aí é injusto, ele é cruel, ele vai matar uma criança. E ele vai dizer assim, trouxeram a espada, então ordenou, corte a criança viva ao meio e dê metade para cada mulher. E aí, o que você pensa nessa situação? Você sabia que nas faculdades de direito eles estudam a vida do Salomão também? Eles estudam. Eu fiz só 2 períodos de direito, porque depois tive que parar por causa do ministério, não dava mais. Se um dia der, eu volto. Mas lá tinha um professor de direito romano que a gente estudou a vida do Salomão dentro, e ele era ateu, ele não acreditava nas coisas de Deus. Mas como para eles isso é uma história, então, mas para a gente está vendo que isso aqui é muito espiritual. Isso aqui envolve uma família, isso aqui envolve uma criança, uma vida, uma alma. O Salomão então corta no meio. Vamos ver a sequência lá. A justiça própria. Renunciar à justiça própria demonstra grandeza. A atitude de ceder sempre vai partir do sábio. Vamos ver quem que foi a pessoa sábia aqui. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse o quê? Vamos ler juntos lá, 1, 2, 3 e... Não será nem minha, nem sua, corte-a ao meio. Meu Deus. Então, quem que vocês acham que era a mãe verdadeira aí? A que mandou cortar no meio? Não, a outra, não é isso? Então, o perdão e a compaixão nos fazem renunciar em favor daqueles que amamos. Aquela ali era mãe, né?
Era a mãe. Vocês já viram aquele monte de leão marinho lá na praia, que às vezes aparece em algum negócio lá do History, ou seja lá o que, esses negócios aí. Vocês já viram lá o leão marinho? Já viram? Já viram os filhotinhos deles? Que tem uns 200 lá. E aí aquele filhotinho se perde da mãe. E tem um monte de mãe igual. Né? Mas eles não vão lá e não acham a mãe verdadeira. Vocês já viram isso? Quem já viu já? Então é assim. É assim. A mãe verdadeira, por amor ao seu filho, ela não vai fazer isso. Você fica para lá com as tuas coisas, fica para cá. E os filhos? Numa separação, se a pessoa está movida de um ódio, de uma raiva, e resolver as coisas na emoção, no calor da emoção, querido, não faça isso. Não faça isso. Você que já resolve as coisas assim, chutando tudo para cima, cuidado com a sua fé. Cuidado com a sua família, cuidado com os seus filhos. Ore, sabe, pense bem antes de tomar atitudes. Esperar. Esta mulher aqui, você já pensou a pressão que estava sobre ela? Você consegue identificar a pressão que estava nessa, que diz assim, não, ela queria o filho para ela. E a outra queria que cortasse a mãe. Não, então você fica. Agora, veja, você entregar o seu filho para uma peste. Aquilo não era gente. Mas ela preferiu entregar o filho para outra, que queria matar. Que queria que cortasse o filho. Mas ela preferia entregar para outra do que matar o seu filho. Você está entendendo como que são as coisas? Então, isso demanda espera. Isso demanda confiança em Deus. Isso demanda que você tem que dobrar seu joelho, que você tem que crer em Deus, que Ele vai fazer um milagre. E fez, com certeza. Vamos ver o próximo slide lá? É o último, né? A resposta final sempre virá do justo juiz, que é o Senhor Jesus. Então, o rei deu o seu veredito. Não matem a criança, deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Glória a Deus. Você está entendendo? Que quando você quer fazer justiça com as suas mãos, quando você quer que a outra pessoa tem que pagar, porque tem que ser assim, porque tem que ser daquele jeito. E talvez até você já pensou, Deus, mata aquela pessoa lá, mata aquela lá, o que ela me fez de mal, ela tem que morrer. Se a gente quiser fazer as coisas no nosso tempo, a Bíblia fala que 1 ano para Deus é como um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia para Deus. Então, o nosso tempo, esse tempo que é medido em horas, em 24 horas, você sabe que isso quem criou foi o homem, né, gente? Vocês sabiam, né? Na realidade, o Senhor criou o dia e a noite, mas essa coisa de 1 hora, 2 horas, isso aí foi o homem que criou. A maior parte se você olhar lá, o janeiro, fevereiro, os meses do ano foram criados pelos romanos, gente, que tinham um fundo grego. Sabia disso? Se você estudar, você vai ver. Agosto foi criado pelo César Augusto. O mês foi dado o nome para ele, por causa dele. Então a gente tem muito da cultura romana, que vocês não sabiam disso, mas você tem. Né? Mas o tempo para Deus é diferente do nosso. Então aquilo que você está esperando para ser no seu tempo, sempre você vai ter que esperar em Deus. A atitude que você tem que tomar, ela é sua, amém, queridos? Deus não te isenta de tomar atitudes. Deus não isenta você da sua responsabilidade. Se Ele colocou princípios na palavra, são para ser respeitados, amém? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Essas coisas, os princípios dos 10 mandamentos, eles não acabaram. Não acabaram.
Deus colocou limites para o homem. Essas coisas não deixaram de vingar, elas estão em vigor ainda. Porém, entenda uma coisa, o tempo que Deus quer fazer na minha e na tua vida, é Ele que vai fazer. Quando eu dei o exemplo dos 10 mandamentos, ele diz assim, honrarás, você tem que honrar a Deus com toda a sua força. Honrar e amá-lo, você tem que honrar e amar a Deus. Você tem honrado e amado a Deus? Você tem feito o melhor para Ele? Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem dado o seu melhor para Ele? Nós estamos findando um ano aí. Aí, olha só. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente. Viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer o quê? Justiça. Então, é Ele que vai fazer justiça na sua causa e no tempo dEle, não é no nosso tempo. Amém, queridos? Vocês entenderam? Que às vezes você vai fazer o propósito e você vai colocar vários pedidos ali. Eu creio que você já fez seu propósito, porque daqui a pouco nós vamos subir no altar, você vai entregar lá no altar. E Deus com certeza vai fazer justiça. Aí, como eu falei para vocês, talvez, lá no passado, ou até hoje, você teve uma encrenca com uma pessoa e você quer que aquela pessoa lá, vai ter que morrer esse miserável aí. Deus não pensa dessa maneira. Porque muitas vezes aquela pessoa que hoje é teu inimigo, que você talvez odeia, essa pessoa, Deus está dando oportunidade e enviando pessoas para levar a palavra dele até aquela pessoa, para que ela se converta. E um dia, vocês dois vão se perdoar. Um dia vocês dois vão se abraçar. Um dia aquela pessoa que te detestava também, e que fez um monte de coisa errada contra você, essa pessoa, ela usada pelo diabo, ela é um instrumento de Satanás, mas usada nas mãos de Deus, ela é uma ferramenta do seu Filho Jesus. E aí você pode abraçar aquela pessoa, vocês dois se perdoarem, e vocês se tornarem irmãos na fé, e vocês dois vão para o mesmo céu, que se chama paraíso. Amém, querido? É isso que Deus quer. Agora, se a pessoa não converter, o problema é dela. Se desliga, perdoa. Sabe, perdoa. O problema é que quando a gente está magoado com alguém, vou te dar um exemplo fácil aqui. Quando você diz assim, eu quero que ela morra, você tomou um gole de veneno. Aí quando você diz assim, vai morrer numa cama, mais um gole de veneno, você está se envenenando. Você está fazendo mal para você mesmo. Nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Agora, quando eu me desligo, Senhor, eu perdoo. Eu sei que não é fácil. Sabe por quê? Porque só você está na sua pele e sabe o que você passou. Então, quando nós temos passamos por situações nessa terra, só quem vive é que passa. Agora, nós temos que ir para o lugar que Jesus diz que nós vamos, que é o céu, perdoando as pessoas, porque se eu não perdoar aqueles que me ofendem, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará a vós outros, ele disse. Então, quando eu não me desligo de alguém, eu não sou perdoado pelo Senhor. Automaticamente, se eu não recebi perdão dele, eu não tenho acesso ao mundo espiritual, às coisas espirituais que ele tem reservado para os seus filhos. Amém, queridos? Fiquem em pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa noite, que se encontra assim muito ansioso, que você quer vencer isso. Se quer vencer a ansiedade, vem aqui na frente. Se
Quer vencer? Vem aqui para você vencer. Seja franco. Seja franco contigo mesmo. Seja franco. É você e Deus. Você está ansioso para casar? Também? Está ansioso? Tem que vir. Você achou que era só ansioso para fazer negócio? Comprar uma casa, um carro, sei lá. Não. Tem gente ficando ansioso por causa de namoro, de casamento. Aí não espera, pega uma tranqueira. E aí depois vai ter que separar. E o pior, daí depois encheu de filho, viu que não era a pessoa certa. Aí já era, meu irmão. Aí complicou tudo, né? Então, fecha os teus olhos, quero estar orando por vocês. Senhor nosso Deus e Pai, queremos colocar essas pessoas em Tua presença, Deus. Que o Espírito Santo seja sobre eles agora. Os ajude a vencer essa ansiedade de tentar resolver tudo rápido, sem oração, sem consultar a sua esposa, sem a esposa consultar o marido, sem os filhos consultarem os pais, sem consultar o seu líder, seu discipulador, seu pastor. Há pessoas tomando atitudes e depois a família tem sofrido. Todos sofrem dentro da casa. Meu Pai, ajuda, Senhor. Ajuda essas pessoas aqui nessa noite. Faz, meu Deus, com que eles, ó Deus, sejam abençoados. Livra eles desse sentimento. Parece que fica pior, ó Deus querido. Ela acaba se desesperando. Ao invés de resolver o problema, ela cria mais ainda. No desespero, ela cria mais problemas, meu Pai. Então ajuda essa pessoa agora, Senhor. Ajuda esse meu querido, essa minha querida que estão aqui nessa noite. Esses amados, ó Pai, que o Senhor separou. O Senhor separou, mas que ainda eles trazem aquela ansiedade lá quando eles estavam no mundo. Que eles faziam as coisas sem direção nenhuma. Hoje nós temos o Espírito Santo aqui, meu Pai, que nos dá direção. Senhor, ajuda essa pessoa agora, Pai. Livra ela desse mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, né? Você pode voltar lá para o seu lugar? Por gentileza. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, né? Olha só. Deixa eu falar algo para vocês. Nós vamos entregar o nosso propósito aqui no altar hoje. E nós queremos que vocês peguem o seu propósito aí. Nós vamos clamar. Eu gostaria dos pastores aqui no altar, como a gente está fazendo, para a gente fazer o clamor. Logo após o clamor, você vai também pegar o seu dízimo, a sua oferta, e você vai vir por aqui, vai subir aqui no altar, e você vai descer por aquele lugar ali. Tá ok? Em nome de Jesus. Então pega agora o seu propósito aí. Pastor, segura um pouquinho. Pastor, eu não fiz o propósito. Isso, está aqui, ó. Já veio buscar aqui com fé. Pastor, eu não fiz o propósito. Bom, querido, olha só. Mas eu quero fazer o propósito, mas hoje eu não tenho como entregar a minha oferta, porque você tem que anotar os seus pedidos aqui, ó. Ó, que nem o meu está aqui anotado. Então, posso entregar na sequência, no mês, posso entregar a semana que vem? Pode. Mas no dia 23, eu vou pegar uma equipe
de líder de célula que quiserem ir comigo, e nós vamos fazer a caminhada do Itupava lá, pastor, só com os líderes lá, tá? Então, nós vamos fazer a caminhada lá. Claro, quem quiser, né? 11 horas caminhando, cada 1 hora a gente vai orar lá no monte, vai descer no Anhangabaú e vamos até Morretes caminhando, só para quem tem fé. Quem não tem vai de trem. Quem não tem vai de trem. Então, depois nós vamos enviar os propósitos para as células também, para as pessoas que quiserem fazer também o propósito, pode fazer na célula também. Quer dizer, a pessoa não vem na igreja, mas vem na célula, eu sei como é isso. Então pega o seu propósito. Isso aqui é para o ano de 2020. Não é só, pastor, eu não me sinto injustiçado. Amém. Mas você não quer, a Bíblia diz assim, que o Senhor tem que te livrar do dia mau. Você não sabe o dia de amanhã. Então amanhã, o ano que vem, você pode tornar injustiçado. Mas esse propósito é para tudo que você quer conquistar também. Porque quando Deus quer te fazer abençoado, então Ele quer te fazer justiça na sua vida. Ele quer te tornar justo. Ou seja, justo, íntegro, reto diante dEle. Abençoado, é isso que Ele está falando. Então quando seu nome está lá no SPC sujo, você está devendo para um monte de gente. Isso faz o quê? Faz com que você dê um mau testemunho. Por isso você precisa fazer o propósito também. Amém, queridos? Amém? Então pega o seu propósito. Vamos clamar a Deus agora. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, ó Deus, e clamamos ao Deus vivo, todo-poderoso, que nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai operar justiça, aonde há injustiça, meu Pai, aonde há, meu Pai, todo tipo de injustiça, maldições, doenças, enfermidades, pragas, misérias, abusos, ó Pai. Há pessoas abusando crianças. Há pessoas, meu Deus, fazendo todo tipo de atrocidade. Meu Pai, nessa noite, faz milagre, Senhor, nessa vida. Faz milagre, meu Pai. Opera maravilhas. Opera maravilhas, meu Pai. Sim, meu Deus, nós clamamos para que o Senhor dê novidade de vida. Peça para Deus novidade de vida, querido. Peça para Deus novidade de vida nessa noite. Deus, o Senhor vai inspirá-los a ter uma vida diferente, segundo a Tua presença, segundo a Tua vontade, papai. Não vamos mais viver, Pai, de acordo com o que o homem está designando para o homem de Deus, uma mulher de Deus. E se você é um homem ou uma mulher de Deus, nesta noite Deus vai te dar novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. 2020 será um ano de novidades para você. Se você crê, você abre a tua boca agora e começa a declarar que tudo aquilo que você está pedindo aqui não só a justiça de Deus, mas a novidade de vida, a novidade de vida, novidade de história, novidade daquilo que Deus vai fazer. Eu creio, Pai, que o Senhor é Deus de novidade. O Senhor se faz presente. Manifesta o teu poder, manifesta, Pai querido, manifesta agora. Sim, meu Pai, em nome de Jesus nós colocamos esse clamor, meu Pai, assim como diz a Tua palavra, meu Pai, clama a mim e eu te responder-te-ei, Senhor. Ou Deus, essa pessoa está clamando, Senhor, se teu marido não está aqui na casa do Senhor, se tua esposa não está aqui na casa do Senhor, se teus filhos não estão aqui na casa do Senhor, se revolte, meu irmão, se revolte, meu irmão, e clame a Ele, porque o Senhor Jesus
Jesus é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus de justiça. Então clame a Ele, Pai. Nós clamamos aqui, meu Pai. Nós clamamos aqui, meu Pai, pela saúde do Teu povo. Nós clamamos aqui, meu Pai, pela vida financeira do Teu povo, meu Pai. Que 2020, meu Pai, seja um ano, meu Pai, ó Deus, sobrenatural, meu Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Então que o Senhor venha com providência na vida dessa pessoa, Pai querido. Meus amados, foram 4 dias de clamor, 4 dias de busca, 4 dias de caminhada, e hoje o Senhor te coloca diante do Jordão, e Ele vai abrir as águas, querido, e você vai passar em seco, e nós vamos tomar posse da terra prometida, nós vamos tomar posse daquilo que é nosso, porque o Senhor vai fazer justiça em nossa causa. Então creia, meu querido, creia nesta noite, você vai tomar posse da terra prometida, você vai tomar posse dos teus sonhos, você vai tomar posse daquilo que um dia Deus confiou na tua vida, e talvez o diabo, o mundo, as consequências desse mundo iníquo fez você esquecer os teus sonhos. Então hoje é dia de tomar posse, hoje é dia de realizar aquilo que Deus tem prometido para você. Creia, meu querido, tenha fé, não tenha dúvida que Deus vai realizar os seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Jesus, em nome do Senhor Jesus, a vitória é sua, amado, a vitória é sua. Portanto, você declare nesta noite que você está com as bênçãos sobre a tua vida, sobre as tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor vai te honrar. Você chegou até aqui porque você é um vencedor. As finanças, tua casa, teu carro, teus sonhos, tudo o Senhor vai fazer, e declaramos em nome do Senhor Jesus que a vitória é sua. Não desista, persista, porque o Senhor é contigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Todos os teus sonhos em 2020 o Senhor estará cumprindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vitória, amém, em nome